Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Sérgio Sarquis e nós estamos resolvendo questões do chamado raciocínio lógico matemático. Essas questões estão voltadas à prova do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então vamos agora, nesse bloco, a resolver mais um conjunto de questões para que nós possamos fechar a parte matemática desses nossos exercícios. Ok? Vamos para a questão de número 8. Uma loja vende à vista com desconto de 10% sobre o preço de tabela e aceita o pagamento com cheque pré-datado para pagamento em 30 dias com acréscimo de 20% sobre o preço de tabela. Então ele pergunta o seguinte: qual é aproximadamente a taxa mensal dos juros pagos pelos que compram com cheque pré-datado? E ele nos dá as seguintes opções, né? 10%, 20%, 33%, 36% ou 40%. Muito bem. Essa questão ela é muito importante porque ela vai fazer com que você se lembre de um detalhe fundamental na hora de você calcular a taxa de juros. Então vamos voltar ao texto, vamos ler o texto e à medida que nós formos lendo, já vamos transformando numa linguagem matemática. O texto fala assim: uma loja vende à vista com desconto de 10% sobre o preço de tabela. Ora, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar aqui o preço, o tal preço de tabela. Então faz de conta que você entra na loja, você está desejando comprar algo, e você lá identifica o preço de tabela do produto. Aí o vendedor fala para você o seguinte: olha, se você pagar à vista, aquela história, né? Se você pagar à vista, no dinheiro, nós vamos lhe dar 10% de desconto. Então, eu vou lhe dar 10% de desconto. Isso para um pagamento à vista. Para um pagamento à vista. Porém, se você resolver pagar com cheque pré-datado, a loja vai cobrar um acréscimo de 20% sobre o preço de tabela. Ou seja, se você fizer ele parcelado ou no cheque pré, a loja vai cobrar 20% sobre o preço de tabela. Então ele quer saber de você o seguinte: qual é os juros realmente pago na compra com o cheque? Olha lá, os que compram com cheque pré-datado estão pagando efetivamente que juros? O aluno, o candidato e a população em geral é levado a pensar o seguinte: ora, se ele está acrescentando 20% em cima do valor pré-datado, então é porque ele está me cobrando uns juros de 20%. E se nós olharmos, nós vamos encontrar a resposta 20% na alternativa a letra B. E aí que está o grande erro. O cálculo dos juros nunca é feito sobre o preço de tabela, e sim sobre o preço à vista. Porque na definição de juros, existe a seguinte situação: juros é a remuneração de um capital, é a remuneração que eu estou pagando por não ter condições de pagar à vista. Então fica ligado nisso. A referência sua nunca pode ser o preço de tabela, e sim o preço à vista. Quanto eu pagaria se eu pagasse à vista? Tanto. Quanto que eu estou pagando por estar pagando com pré-datado? Outro tanto. São esses dois valores que eu tenho que comparar. Perfeito? Muito bem. Como o problema não fala nada, ele está deixando aberto para nós a seguinte situação:
Vamos fazer uma simulação. Chute um valor para o preço de tabela. E eu sempre brinco com os nossos alunos dizendo o seguinte: se eu tenho a liberdade de chutar um valor, se eu me amo, eu vou chutar um valor fácil de fazer contas. Ou seja, R$100. Porque partindo do 100, sempre fica fácil fazer conta. Se o preço de tabela for R$100, o preço à vista será R$10 a menos. 10% de 100 são R$10. Então, eu vou estar pagando à vista R$90. Ora, se eu estou pagando com cheque, eu vou pagar 20% a mais. Então, eu vou pagar mais R$20. Portanto, eu vou pagar 120. Essa é a comparação que eu tenho que fazer entre 90 e 120. Pagando à vista, 90. Pagando a prazo, 120. Dá uma diferença de R$30. E 30 em 90, 30 sobre 90, porque os juros é calculado sempre sobre o valor à vista. Eu estou pagando R$30 de um total de 90, que seria o valor à vista. Então, eu estou pagando 1/3 a mais. 1/3 é 0,333. É aquela dízima periódica famosa, né? Que percentualmente falando seria 33%. Aproximadamente 33%. Então, esse é o verdadeiro juros que eu estou pagando comprando com cheque pré-datado, 30 dias, 20%. Então, nós vamos encontrar essa resposta lá na alternativa letra C, porque ele fala em valor aproximado. Portanto, a questão de número 8 tem como resposta correta a alternativa letra C.